Iniciamos ao vivo mais um programa Dias Melhores. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre planos de saúde. Esse é um assunto que já foi abordado inclusive aqui no programa e é recorrente as perguntas das pessoas e o encaminhamento de pessoas pedindo pautas também. E o nosso convidado de hoje é o doutor advogado, doutor Alexandre Jubran. Ele que é do escritório Jubran, Galuzzi e Gonçalves, especializados no assunto. Boa noite, doutor. Tudo bem? Boa noite, tudo bem. Primeiro gostaria de agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui no programa. A gente que agradece, doutor, por participar aqui conosco. A gente já trouxe outros convidados justamente para tratar desse assunto de planos de saúde. E sempre existem dúvidas. A gente vê algumas modificações, empresas que são que chegam a decretar falência e transmitem sua carteira para outras pessoas, tal. Então problemas não faltam. Doutor, explica para a gente quais são os problemas mais recorrentes nessa área de plano de saúde. Os problemas que a gente mais encontra, que os beneficiários encontram no caso, são as negativas de procedimentos, de tratamentos, negativas de fornecimento de medicamentos de alto custo, reajustes por faixa etária em patamares extremamente abusivos e também cancelamentos arbitrários por parte das operadoras. Você falou em medicamentos de alto custo. Muitas vezes as pessoas têm uma certa insegurança ou não têm muita informação em relação a isso. A pessoa é internada para um determinado tratamento e nesse tratamento, de repente, existe a necessidade de aplicação de um medicamento de alto custo. O convênio, ele é obrigado a custear isso e existe algum limite? Exatamente. Paciente internado ou fora de internação hospitalar, havendo indicação médica para que seja aplicado determinado medicamento, o plano não pode negar. O que os planos fazem muitas vezes é negar sob pretexto de que o medicamento seja importado ou não tenha registro na Anvisa, mas quem determina o tratamento que o paciente vai efetivamente receber é o médico que o atende. Não o plano de saúde, não os médicos da operadora de plano de saúde, e sim o paciente, e sim o médico que o atende. Os medicamentos, mesmo que a pessoa não esteja internada, eu vou até dar um exemplo de uma situação familiar. Teve um familiar que teve uma situação em que existiu a necessidade de aplicação de um medicamento. E aí o médico falou assim, olha, o paciente teria que ficar, se eu não me engano, 3 meses. A doença, se eu não me engano, era toxoplasmose, ou era alguma coisa nesse sentido. E tem que ficar internado 3 meses. Nossa, mas ficar internado 3 meses é uma judiação também, né? Com certeza. E aí a justificativa era, tem que ficar internado porque tem que tomar uma medicação que é muito cara. Acho que na faixa dos R$3.000 cada dose. Então tem que ser uma por semana. Então fica internado durante 3 meses aí tomando essa medicação. Uma coisa é a internação. Outra coisa é o paciente que chega ali no ambulatório e tem a necessidade dessa aplicação também. Nessa situação, além da internação, também é possível? Também. Existem casos, por exemplo, pacientes portadores de câncer que precisam do medicamento, não precisam ser internados para tomar o medicamento, são medicamentos via oral. Certo. Vamos dar um exemplo, no caso de medicamentos importados, medicamentos que podem chegar a custar por mês 10, 15, 20 mil reais. O paciente não precisa passar um dia sequer no hospital. Havendo indicação médica para esse tipo de tratamento, o plano tem que cobrir sim. Mas o plano cobre em uma situação de aplicação, a pessoa vai lá, faz a aplicação e vai para casa? Não. O plano tem que fornecer o medicamento. Comprimidos, medicamento como outro qualquer. Tem que fornecer. Porque faz parte do tratamento para o combate a uma doença que é coberta pelo plano. Entendi. Tá vendo? São situações, eu mesmo, particularmente, desconhecia essa. Para mim a pessoa tem que ficar internada para, de fato, receber o medicamento. Senão, não estaria acobertado, digamos assim. E que foi a orientação do próprio médico, em uma situação específica, como eu relatei anteriormente. Sim, não. Estando internado, é que as pessoas justamente têm essa ideia que você tem, que precisa estar internado para ter a cobertura do tratamento. Mas existem tratamentos que são em caráter hospitalar e tratamentos que podem ser feitos em regime domiciliar. Tanto para um quanto para outro, havendo cobertura do plano para a doença, tem que haver para todo o tratamento. Independentemente se é um tratamento novo, que não existia na época da contratação do plano,
medicamento novo que não existia na época e também independentemente do custo do medicamento. Entendi. Doutor, tem uma outra situação também que é muito recorrente. No outro programa a gente teve muito questionamento em relação a isso, que é o aumento em decorrência da faixa etária. Chegou, e me corrija, tá, doutor, se eu estiver errado, que claro, algumas coisas eu não conheço a fundo essa área. Chegou nos 60 anos, já existe uma limitação no reajuste. O que os planos de saúde fazem? Chegou aos 59 anos, eles já chutam lá em cima. Porque aí depois qualquer reajuste vai simplesmente englobar o que eles já fizeram antecedente. Isso é correto fazer? Existe alguma possibilidade jurídica de questionar essa situação? Veja bem, o que os planos fazem é justamente antecipar reajustes que eles não poderiam fazer a partir dos 60 anos. Então, o que, na nossa opinião, eles estão fazendo? Burlando o Estatuto do Idoso. Eles estão trazendo aos 59 anos todos os reajustes que eles não poderiam aplicar a partir dos 60. Porque deu 60 anos, só podem ser aplicados aqueles reajustes anuais para acompanhar a inflação, que são os reajustes aprovados pela ANS. Então, as operadoras, é muito comum que elas apliquem reajustes de 90%, 100%, eu já tive casos de 160% Nossa. de reajuste no valor do prêmio. Para quê? Inviabilizar o acesso do beneficiário na época da vida dele que ele justamente mais vai precisar do plano. É quando ele realmente vai começar a utilizar o plano, pressupõe-se que dos 60, 70, 80 anos. Então, o que eles querem é aumentar estratosfericamente o valor dos prêmios para inviabilizar o acesso dele. Com relação a esse reajuste, cabe sim uma medida judicial para que seja excluído todo o percentual do reajuste, sendo aplicado só os reajustes anuais permitidos pela ANS. Tá, quem já sofreu esse reajuste e vem pagando regularmente, por exemplo, a pessoa recebeu esse reajuste abusivo aos 59 anos, hoje está com 61, já pagou um determinado período, ele pode pedir essa adequação de valores de maneira retroativa? Não só a adequação dos valores, como a restituição dos valores pagos a maior. Vamos supor que a pessoa pagasse R$1.000, passou a pagar R$2.000 quando completou 59. Por 2 anos, daria R$24.000 que ela pagou a mais. Certo. É proposta a ação com pedido de tutela de urgência, com pedido liminar, para que o valor, a partir da propositura da ação, volte a ser o que era aos 59 anos. E ao final da ação, receber a indenização pelos danos materiais, que são justamente os valores pagos a maior. Entendi, e acho que o senhor tocou num ponto bem interessante. No meu ponto de vista, é realmente uma afronta ao Estatuto do Idoso. É uma maneira de você burlar um sistema legal. Já foi criado justamente para a proteção do idoso. E aí eles vêm e sempre acham o jeitinho para criar uma situação, para achacar o idoso, ou achacar o beneficiário de qualquer forma, né? Doutor, o programa é ao vivo, tem uma pergunta aqui da Aline Correia. Ela quer saber o seguinte: no caso de cirurgias, meu irmão sofreu um acidente e precisou passar por uma cirurgia, mas o plano não quis cobrir. O que fazer numa situação dessa, doutor? Se a cirurgia ainda não foi realizada, é possível propor ação em face do plano para que ele seja compelido a cobrir o procedimento cirúrgico. Tá. Caso ela já tenha sido realizada, é possível buscar o ressarcimento dos valores gastos com essa cirurgia. Quando a gente fala em buscar, não o ressarcimento, mas ainda não fez a cirurgia e nem tem condições de fazer as cirurgias, não tem condições financeiras, você propõe uma ação, isso é algo rápido ou a pessoa vai ficar ali numa cama esperando uma decisão judicial meses? Da propositura da ação até a decisão sobre o pedido liminar, em média 72 horas. Dependendo da gravidade, da urgência, da necessidade do paciente, em alguns casos sai no mesmo dia. Ah, tá rápido assim? Tá. Mas em qualquer município do estado? Na grande maioria. Na grande maioria. Interessante. Os juízes, eles têm sempre passado na frente as decisões sobre processos de saúde, por entender que são decisões que não podem esperar um dia sequer, às vezes. Então, claro que não é a regra sair no dia. Tá. Depende também do trabalho do advogado que patrocinar a causa, de conversar com o juiz, explicar a urgência, fazer todo aquele trâmite no fórum, mas não é tão incomum quanto a gente pensa.
Legal, interessante. A gente muitas vezes no fórum ouve o juiz falar, não, é caso de vida ou morte. Quando se trata de saúde, de fato é um caso de vida ou morte, né? Exatamente. Porque de repente uma situação que demanda uma cirurgia pode causar uma infecção e essa infecção generalizada pode causar morte, de fato, né? Exatamente. E quando a gente fala em ressarcimento, depois que já pagou, já fez a cirurgia, isso é algo que tramita rápido? A reparação dos danos é só material ou moral também? Então, nesse caso, já não é algo tão célere, porque não se trata de uma medida liminar. Então, o ressarcimento vem só ao fim do processo. Vai ser proposta ação, vai ter a contestação, réplica. Não existe a fase de provas, porque todas as provas são documentais. Certo. Então, para termos uma sentença, em média, 6 meses. Tá? Também não é uma das ações mais demoradas que a gente vê por aí no judiciário. Tá. Já a parte do recurso da sentença, quando a parte apela, em média mais 1 ano, 1 ano e meio. Então é uma questão acho que de uns 2 anos, na média, para ter esse ressarcimento. Para ter o ressarcimento definitivo? Exatamente. Lembrando que com correção e juros de 1% ao mês. Entendi. Tá bom, doutora, a gente vai a um rápido intervalo e a gente volta a falar sobre o assunto. E tem algumas perguntas aqui, inclusive do público. A gente vai a um rápido intervalo e já volta. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. E aguarde, vem aí, Vivendo Plenamente, o programa do CVV na TV. TVSC, a TV de São Caetano. Voltamos ao vivo com o programa Dias Melhores. A gente está falando um pouquinho sobre planos de saúde e o nosso convidado é o Dr. Alexandre Jubran. Doutor, a gente, antes do intervalo, tem aqui inclusive uma pergunta. A gente estava falando sobre a forma de ressarcimento, sobre o convênio e tal. E tem uma pergunta do Alcides Oliveira, do bairro Santa Paula, de São Caetano. Tenho 68 anos, meus filhos pagam meu plano de saúde. Como sei que o convênio está cobrando errado o valor? E para pedir esse valor de volta, como faço? Então, é necessário propor uma ação, só judicialmente. Administrativamente, nenhum plano vai fazer qualquer restituição ou retroagir o valor. Então é necessário propor ação, demonstrando qual o valor que era pago antes do reajuste, qual o valor passou a ser pago, para que a gente possa comprovar se é ou não abusivo para o juiz que vai definir a retroatividade do valor e o ressarcimento dos valores pagos a maior. Entendi, acho que ficou claro para o Alcides. E Alcides, nesse caso, existe a necessidade de ingressar com ação através de um advogado, ou busque a Defensoria Pública, que também te fornece o advogado, caso você não tenha condições de arcar com essas custas judiciais também. Doutora, a gente falou sobre cirurgia, mas teve uma questão que é muito importante, que muitas vezes necessita, além da cirurgia em si, necessitam de próteses para complementação dessa cirurgia. Como funciona esse caso, essa situação? A prótese também é fornecida ou o convênio muitas vezes fala, tá bom, a cirurgia está autorizada, mas a prótese é por sua conta. Existem situações nesse sentido também? Existem muitas situações nesse sentido, em que o plano autoriza o procedimento cirúrgico, nega a prótese ou
vendo que é uma prótese cara, uma prótese importada, as operadoras indicam qual a prótese que eles querem fornecer, que também não é o caso. Quem define a prótese, assim como o medicamento que a gente estava discutindo, é o médico que atende o paciente. O plano tem que cobrir a cirurgia, a prótese, a recuperação, todo o tratamento. Não só, o plano não pode cobrir parcialmente o tratamento e deixar o beneficiário ao relento com relação ao resto. Tá. Assim, eu posso estar falando uma bobeira, tá, doutor? Qualquer coisa me corrige, fica à vontade mesmo. Tá bom. Muitas vezes os planos de saúde, acredito que tenham também diria que um conselho, que seria um órgão que fiscalizaria a atuação daquele outro médico. Como é que se diz? Eu não sei dar o nome, não sei qualificar, mas seria uma equipe para fazer análise da atuação do outro médico, no sentido, olha, mas não tem a necessidade dessa prótese. Pode ser a outra, mas esse médico fez essa prótese, mas não é. Existem situações nesse sentido em que o convênio insiste em colocar, em permanecer com o sistema mais barato? Existem. É uma junta médica que a operadora forma com 2 outros profissionais para ver se é necessário o tratamento nos moldes que foram indicados pelo médico assistente do paciente. Ainda que esses 2 outros médicos, que são indicados pelo convênio, informem que a outra prótese ou outro tratamento seria adequado, quem define é o médico assistente do paciente. Entendi. Até porque a opinião desses outros médicos, ela é bem tendenciosa à redução de custos. Exatamente. E é complicado, né, doutor? A gente, só para sair um pouquinho do rumo, mas a gente viu sobre a máfia das próteses, a gente via situações muito absurdas, em que era justamente o contrário. Eles colocavam uma prótese da melhor para prejudicar as pessoas e no fim eles davam a prótese mais barata. Isso é o sistema público. E por outro lado a gente vê situações nesse sentido, onde a pessoa de fato precisa e muitas vezes uma junta médica direcionada pelo convênio médico vai lá e de certa forma está prejudicando o seu paciente, o seu cliente, está prejudicando a vida de uma pessoa. Sim. Né? E doutor, tem uma pergunta aqui da Marjorie Castro, ela diz o seguinte: ótimo programa, obrigado Marjorie, minha dúvida é se eu precisar de um atendimento de emergência e o convênio se negar a cobrir o procedimento, o que eu faço? Mesmo caminho. Se é um procedimento de emergência, tem que ser feito, já está no hospital, se interne, assine um termo de responsabilidade que todos os hospitais dão para os pacientes assinarem, porque é proibido que os hospitais exijam qualquer caução, cheque, assinar promissória, não pode. Não pode? Não podem exigir nenhum tipo de pagamento se é um caso de emergência. Faça o tratamento e já busque um advogado para que proponha a competente ação, para que o plano já arque diretamente com os custos do hospital. Tá, a gente fala em situação de emergência, mas muitas vezes a pessoa chega lá na emergência e necessita de um atendimento imediato, de uma situação imediata. Se o hospital se negar, falar assim, olha, desculpa, mas essa sua situação a gente só faz mediante o pagamento. A internação só mediante o pagamento, aqui é só emergência. É possível? Não, o hospital vai ser responsabilizado civil e criminalmente por esse ato, porque o prejuízo que ele pode causar à saúde e à vida do paciente não tem volta, é irreparável. Então, a princípio, o hospital ele é obrigado a dar guarida para essa pessoa? Sim, em caso de urgência e de emergência, sim. Eu sei que os hospitais públicos, eles são obrigados. Olha, a pessoa chegou lá, tem situação de emergência e tem que atender. Como, por exemplo, São Caetano, nós temos a informação que a cidade, 80% da demanda é de fora. Então, 20% são munícipes e 80% é de fora. Por isso, inclusive, geram reclamações dos próprios munícipes de São Caetano. Então, eu tenho conhecimento dos hospitais públicos. Os particulares, a mesma coisa. A mesma coisa. A regra vale para todos. Evidente que, se a pessoa buscou um hospital que não faz parte da sua rede credenciada, teve atendimento, na hora de sair, vai vir a conta. Entendi. Se não faz parte de sua rede credenciada e por algum motivo você preferiu ir para esse hospital, saiba que vai vir a cobrança depois.
Entendi. Mas o primeiro atendimento tem que ser prestado. É necessário, né? E obrigatório. Tem mais uma pergunta aqui, doutor. É da Ariana Torres, do bairro Olímpico. Ela quer saber o seguinte. Eu fui diagnosticada com câncer de mama, ainda em estágio inicial. Não tenho convênio, mas vou fechar contrato com algum. No meu caso, eles podem cobrar mais caro por conta do tratamento? Não, eles não vão cobrar mais caro. O que os planos podem fazer, as operadoras podem fazer, é colocar a cobertura parcial temporária no plano. O que significa? Ela vai ter cobertura para todas as outras eventuais patologias, mas para essa pré-existente vai haver carência. Tá, e existe uma regra para essa carência? 24 meses. É uma situação... Mas isso comercialmente pode ser negociado plano a plano. Já vi os planos, nada judicial, é administrativo, negociar, baixar essa carência, isso é possível. Tá, caso ela entenda necessidade urgente, em razão da doença pré-existente, ela pode negociar com o plano em pagar um valor maior, justamente para ser coberta essa situação excepcional? Olha, é o que eu digo, comercialmente, tudo pode ser negociado. Não sei se ela vai conseguir. Fica muito a critério, né? Fica a critério de cada operadora. Existem até operadoras que fazem isso. Aumentam um pouco o valor do prêmio para ser uma contrapartida à doença pré-existente. Pode ser que consiga. Tá, bom, tá aí a resposta da nossa telespectadora. E, doutor, a gente ouve muito falar de uma tal lista negra. Quem entra com o processo contra os planos de saúde ficam com uma marquinha ali e tem um prejuízo na hora de contratar um outro plano de saúde. Isso é fato ou é folclore? Não, isso é lenda urbana. Não existe lista negra contra beneficiários que processaram ou não os planos. Não existe? Não. Eles nem tem como fazer um controle desse, porque são tantos beneficiários de cada plano, é humanamente impossível fazer uma lista nesse sentido. Tá, não existe a possibilidade de, porque saiu de um plano de saúde, foi para outro, do outro plano querer cobrar. Não. É porque os seguros de automóveis, eles fazem isso. Ah, isso sim, mas é porque já fica no seu registro, etc. Mas para planos de saúde não existe lista negra. Até porque também seria um dano moral bem representativo, né? Tá, doutor, esse tipo de ação, as ações que são propostas contra os planos de saúde, isso é algo que, de um modo geral, são ações que demandam muito tempo ou são ações que dependem da localidade também? Eu digo porque São Caetano é uma comarca onde os processos tramitam muito rápidos, mas em São Paulo a situação já é um pouco diferente. Como é que funcionam essas ações? É muito burocrático? É uma situação tranquila das pessoas? Basta buscar um advogado e ele já vai tomar conta de tudo para a pessoa? Exatamente. Nem sempre a mudança de localidade que aumenta ou diminui tanto o prazo do processo. Tá. Porque, veja, por exemplo, no Fórum Central de São Paulo, são mais de 40 varas. Em algumas, muito céleres, outras mais demoradas, em razão da demanda que eles possuem. Mas não costuma ser um processo dos mais demorados, uma vez que não tem a fase probatória, então não é necessário oitiva de testemunhas, a questão é toda documental. Tá. São processos que costumam, em primeira instância, se encerrar em 6 meses ou até menos. Até porque acho que os juízes estão acostumados a lidar, né? Já é uma matéria que... dia a dia. Bem sedimentado o entendimento, né? De uma forma em geral. Doutor, tem uma outra pergunta aqui, é do Jonas, do bairro Santa Paula. Ele quer saber o seguinte: no meu caso, eu preciso de um medicamento que vem de fora do país. Meu plano deve cobrir esse tratamento? Deve cobrir. Havendo indicação médica para esse medicamento, o plano deve cobrir. Tá, e existem médicos particulares. É uma situação também que é interessante. Muitas vezes as pessoas procuram, em uma situação de emergência, um ambulatório, ou um hospital público, um hospital de emergência. E o médico ele passa determinada medicação. O convênio é obrigado a pagar esse medicamento ou ressarcir eventualmente se a pessoa comprar esse medicamento? Não, se você diz medicamentos de uso comum, de farmácia... que tenha um valor custoso. Se for parte de um tratamento, tá. Sim.
se for parte de um tratamento para a doença que a pessoa tenha, não um atendimento, fui no pronto-socorro, estou com gripe, isso não, mas para o tratamento da doença, havendo prescrição, sendo um remédio de uso contínuo, sim. Eu te faço essa pergunta porque eu tenho conhecimento do medicamento Avastin. É um medicamento de aplicação, na verdade, ele tem uma função e é aplicado para outra função, que é aplicado no olho para evitar a pessoa a perda de visão e tudo mais. E muitas pessoas procuram o poder público para a aplicação do Avastin. Só que é um medicamento que, eu sei que é ruim falar de uma forma mais técnica, mas só para tentar me posicionar, é um medicamento que muitas vezes é utilizado lay-off. É lay-off, né? Off-label. Off-label, isso, exatamente. É usado de maneira off-label. O convênio médico, caso o poder público deixe de fornecer esse medicamento, o convênio médico é obrigado a fornecer? Sim, sim. A pessoa paga o convênio justamente para não ter que se valer do sistema público de saúde. Tá. Então, o convênio dela é quem tem que arcar com as despesas dos seus tratamentos. Tá. No caso do Avastin, por exemplo, já existem inúmeras decisões no sentido de que mesmo para uso off-label, tendo indicação médica, o médico não vai indicar um medicamento ao seu bel prazer, ele indica porque ele tem estudos que comprovem a eficácia desse medicamento para o combate da doença A, B ou C. Então, havendo a indicação dele, tem que haver cobertura também. Mesmo sendo off-label? Mesmo sendo off-label. Interessante. Doutor, o programa está encerrando. O senhor tem alguns segundinhos aí, se quiser se despedir do nosso público, fica à vontade. Tá bom. Eu agradeço a oportunidade. Maiores informações, se alguém quiser tirar alguma dúvida, eu me coloco à disposição. Contato do meu escritório pode passar? Pode, claro. É 11 3389 3600 ou no e-mail contato@jggadvogados.com.br. Doutor, mais uma vez obrigado. Bom, o programa Dias Melhores fica por aqui, mais uma segunda-feira. Não esquecendo que a gente está ao vivo na Web TV São Caetano e também no canal 3 da NET. Obrigado a todos e até o próximo programa.